Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Iremos tratar a respeito do controle químico de plantas daninhas, entender um pouco melhor os processos que estão relacionados aos herbicidas. E no encontro de hoje, nós veremos principalmente as questões sobre a classificação de herbicidas, como estudar esses herbicidas e a diferença entre mecanismo e modo de ação. Bom, com relação ao controle químico, né, nos tempos atuais, há, há anos passados, né, o sal ele era bastante utilizado, né, no controle de plantas daninhas em beiras de estrada. Então, era uma forma de um controle com produto de origem inorgânica. Né. De lá para cá, principalmente a partir da década de 40, né, com o avanço da Guerra do Vietnã, basicamente deu origem aos herbicidas de origem orgânica, né, produtos que contêm carbono. E aí teve toda uma revolução da indústria, né, com relação a isso e com relação ao uso desses herbicidas em plantas daninhas, né, surgindo inclusive os primeiros herbicidas que eram seletivos à cultura, ou seja, eles não causavam dano ou muito pouco dano à cultura e ainda controlavam as principais plantas daninhas. Né. As polêmicas que envolvem o controle químico está muito relacionado aos alimentos, principalmente aqueles alimentos que tendem a ser consumidos in natura. Quando esse alimento ele tende a ser processado, o debate a respeito, né, do uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, a respeito dessas culturas, ela perde importância, mas principalmente aqueles alimentos que são consumidos in natura é uma maior discussão. Né? E é muito comum nós vermos informações, notícias como essas que vocês estão vendo, né? Aonde ali no caso do pimentão, 64% das amostras analisadas possuíam algum tipo de contaminação. O morango 36%, uva 32%. Né? O que acontece nesses casos na maioria das vezes? Não que não exista a contaminação, sim, ela pode existir, né? Mas o que é considerado contaminante nesses casos também? Né? Produtos que não são registrados. Então vamos fazer uma analogia aqui, vamos supor que exista um fungicida, correto? Que ele seja registrado para a cultura da soja, né? E o limite dele aceitável seja lá 10 nanogramas por quilo de produto. Tá? Então, pode haver para aquele fungicida, né, o máximo aceitado é 10 nanogramas por quilo de produto, que é uma quantidade muito baixa. Tá? E aí, nesse pimentão, né, ele foi encontrado na concentração de 1 nanograma. Então, 10 vezes menos do que tinha na soja. A questão, né, mesmo essa nanograma, 1 nanograma não sendo tóxica, não tendo nenhum problema, né, para ter uma letalidade, a pessoa numa sentada que teria que comer 76 quilos de pimentão, né, mesmo assim, só pelo fato desse produto, desse fungicida não estar registrado para o pimentão, ele entra como contaminante, independente da quantidade detectada, certo? Então, o que você pode perceber é que, principalmente para essas culturas que nós chamamos de minor crops, existem poucos produtos registrados, principalmente no Brasil, porque é um processo muito caro. E aí, nesse caso, como essas culturas demandam de poucos fungicidas, poucos herbicidas e poucos inseticidas, então, e existe a necessidade do uso deles, né? Então, geralmente existem esses contaminantes em função de não haver os produtos registrados. Então, quando você pula para o tomate, que é uma cultura que tem mais produtos registrados, você vê que ele está em outro patamar. O próprio morango, que sempre foi o campeão, né, o que aconteceu? Hoje existem muitos fungicidas registrados, fazendo com que esse valor basicamente saísse de 90% chegando a praticamente 40%. Né? Outra questão relacionada aos herbicidas, né, é a pressão de seleção, ó, que como os herbicidas eles são efetivos, são práticos,
a tendência do produtor ele sempre optar pelo quê? Pelo uso constante do herbicida. Tá? E aí se faz ainda muito pelo uso do mesmo herbicida. Então vocês verifiquem aqui pela imagem, né, vocês podem perceber que no ano de 2007, numa área pré-semeadura de soja, correto? Uma planta de buva que hoje é a realidade, onde o glifosato não fez nada, e uma outra planta de buva que o glifosato matou, plantas adultas. Então, no passado, o glifosato sempre fez isso na buva, buvas muito grandes, o glifosato com uma única aplicação controlava, até que começou a surgir plantas resistentes. Então, o uso intenso de glifosato, né, principalmente em função aí da soja RR, levou a esse processo de resistência. Então, uma coisa importante, além de usar o controle químico, que com certeza é o mais importante, tem que se fazer o uso de outras estratégias que não exclusivamente controle químico, certo? E com relação ao controle e manejo de plantas daninhas, ele sempre teve muito atrelado com as guerras. Né? Então, as primeiras enxadas, elas foram, na verdade, uma evolução de lanças, né? Das tribos que usavam lanças para se proteger, e estavam nessas áreas de cultivo e começaram a usar elas para controlar as plantas daninhas, até que elas foram sendo melhoradas e viraram enxadas. Então, as tribos sempre recebiam ataque de outras tribos, os guerreiros sempre estavam de prontidão, né? Sempre estavam armados, mas eles também tinham que cultivar. E aí, nesses momentos que estavam, né, cultivando, estavam lá com as lanças, né, começaram a controlar as plantas daninhas com as lanças, foram fazendo ferramentas até que se chegou na enxada. Né? Uma outra situação são os próprios herbicidas, né, que eles foram utilizados na guerra do Vietnã, principalmente os auxínios sintéticos, como o 2,4-D, para desfolhar as árvores. Né? Então, os vietnamitas eles se escondiam sobre uma floresta tropical, uma floresta densa, e aí o exército americano usava esses produtos químicos para desfolhar essas árvores e eles poderem enxergar. Né? Então, aí foi a evolução, aí que depois dessa guerra do Vietnã começa a surgir aí os primeiros herbicidas sintetizados organicamente. Outras questões, né? A agricultura de precisão, controle localizado de plantas daninhas, né, ele vem do GPS, que é uma tecnologia militar que depois de anos foi disponibilizado para a população. Os próprios tratores, né? Então, durante a guerra, existe um esforço de guerra, que é a indústria realizar a construção, né, fazer a fabricação de armas, tratores, aviões. E quando essa guerra acaba, existe uma produção muito grande de motores, grandes de chassi de carro, enfim, e aí começam as adaptações. Né? Tanto que o Fusca, né, que foi utilizado aí, ainda é utilizado por muitas pessoas, ele é um produto de origem militar. Então vocês vejam que as guerras evoluíram vários processos dentro da agricultura, são pontos importantes. Com relação ao controle químico em si, ele tem uma série de vantagens. Ninguém estaria usando, né, todo mundo basicamente, literalmente todos os países do mundo utilizando herbicidas para o controle de plantas daninhas. Ele não é à toa. Obviamente que ele tem uma série de vantagens, né? Não preciso debater cada uma delas, né? Vocês podem pausar o vídeo, olhar cada uma delas, todas fazem muito sentido, né? Por exemplo, a questão da redução de danos no solo. Eu não preciso fazer revolvimento do solo para controlar plantas daninhas. Permitir o plantio direto. Então, os herbicidas trazem uma série de vantagens em si. Entretanto, como qualquer outra estratégia, né, ele também traz algumas desvantagens, principalmente quando não utilizado com seriedade, quando não utilizado com competência, né, e não utilizado de maneira sustentável. Quando eu foco muito na questão de só o controle de plantas daninhas por herbicidas, e aí eu tenho que fazer de uso frequente, eu tenho essas questões aí de desvantagens. Então, quando eu, assim como qualquer outra tecnologia, como por exemplo um carro, quando utilizado de forma consciente, né, utilizado por um condutor habilitado, que segue as regras, é uma baita vantagem. Quando que um carro vai ter desvantagens? Né? Quando não segue o padrão. Né? O motorista está utilizando ele, né? O motorista está bêbado, não faz as revisões, né?
não segue as regras de trânsito e aí onde vai acontecer os problemas. Então, é, nós temos as vantagens e desvantagens. Agora, um ponto muito interessante nesse nosso encontro de hoje é ter ideia de quanto tempo se demora, né, para gerar um novo ingrediente ativo, colocar no mercado, né, e o custo disso. Então, aqui nós temos, vamos supor que hoje eu começasse a ter na minha mesa lá, no meu laboratório, uma série de novos ingredientes ativos para testar, né? Então, o que acontece? Se aquele ingrediente ativo for promissor, ele vai estar no campo em 10 anos. Tá? Por quê? Então, o que acontece? Nós temos basicamente quatro pontos. O ponto da química, que é desenvolver, sintetizar essa molécula. Nós temos o ponto da biologia, que é testar, né, em plantas, principalmente esta molécula. Nós temos um ponto muito importante que é a toxicologia, né, que é ver como é que se ele é tóxico, se ele é cancerígeno, se ele afeta a reprodução, né? Tanto em mamíferos como no ambiente, né? Para indivíduos do ambiente, em pássaros, em abelhas, algas, certo? E nós temos a questão do comportamento ambiental. Como é que ele é metabolizado em plantas, animais, no solo, na água, e como é que é o comportamento desses resíduos também nas plantas, animais, solo, água e no ar. Então são 4 segmentos que tem que ser analisado. Aí, obviamente, eu não preciso terminar um para começar o outro. Então, aqui na química, eu tenho a síntese, e nesse mesmo momento de síntese, eu já faço testes de laboratório na maioria dos casos. Então, é tudo robotizado na maioria dos casos. Então, tem lá uma determinada empresa, ela atua em tais países, né? E, por exemplo, ela sabe que no Brasil, um herbicida, uma planta daninha muito importante é a buva. Então, lá no laboratório dela, na Alemanha, existem plantas de buva, né, que são utilizados como reagente para esses novos ingredientes ativos, para verificar se tem um efeito ou não tem efeito sobre essa buva. Uma vez que, e outras plantas daninhas, né, cada empresa trabalha com diferentes alvos, né, mas uma vez que essa síntese, que foi uma quantidade muito pequena, que foi, né, de miligramas, foi testado e passou para o teste seguinte, né? Então aí a indústria faz a otimização dessa síntese, né? Falando só da parte química, né, agora. Aí ela desenvolve processos, né, e cada vez vai sendo promissor, né? Desenvolve processos de desenvolvimento, faz a questão de formulação, né? Como é que ela vai se apresentar na garrafa, com que solventes, diluentes, surfactantes, né? Depois ele faz um teste na planta de produção dentro da fábrica, né? Para fim sair. Mas isso aqui já foi 6, 7, 8 anos, né? Então cada ano aqui, certo? E ainda tem mais 2 anos de produção para chegar ainda ao produtor. Né? E ao mesmo tempo que ele vai fazendo a síntese, ele faz os testes, é promissor, né? Vai para o campo, né? Aí depois que ele foi para o campo lá na área experimental da empresa, num país, aí ele vai para outros países, vai para áreas maiores, então tem esse processo aqui de biologia. E por último, aí muitas vezes regionalmente faz a otimização de dose, de aplicação, de uso de adjuvantes, então tem esse outro processo aqui. Entretanto, o que mais faz com que um produto saia da linha de pesquisa é a toxicologia. Então, quando você conversa assim com principalmente diretores internacionais de empresas, né, é muito comum dizer assim, nós por ano achamos aí 2, 3 glifosatos, mas nós temos que tirar da linha de pesquisa porque eles são muito tóxicos. Então, como essas empresas as possuem, e claro, faz não só por isso, né? Então, mas principalmente porque essas empresas possuem ações na bolsa de valores, elas não cogitam ter um produto que seja tóxico, extremamente tóxico, produtos que tragam uma imagem negativa para a empresa, porque isso despenca as ações e a empresa perde um valor de mercado de bilhões numa questão de dias. Né? Então, a toxicologia,
ela é determinante. Então, por mais que esse produto seja um baita fungicida, um baita inseticida, quando vai, né, aí no segundo ano já vai para os testes toxicológicos, se for detectado, né, independente de qual parte do processo, que ele né, tem chance de ser cancerígeno, mutagênico, ele é banido. Né, e faz todo sentido, certo? E aí a questão do ambiente também é a questão de como é que vai ser o comportamento. Uma vez que ele não é tóxico, né, que ele não é mutagênico, que ele é um produto assim mais seguro de utilização, né, então aí ele vai para também os testes do comportamento no ambiente. Tá? Então vejam que é um processo que é demorado, tá? Muitas vezes de cada 1.000 ingredientes ativos, 1.000 substâncias no máximo que vai chegar aqui na parte final, não passa de 2, 3 ingredientes ativos. Muitas vezes é preciso 5.000 testes, né, para verificar se de fato um desses pode ser comercialmente viável. Então, quando eu pego toda essa estrutura e todos esses que não deram certo e colocam no custo daquele que deu certo, né? Então varia entre 100 e 200 milhões de dólares o desenvolvimento de uma nova molécula. Então vocês percebam que é um processo muito caro para se chegar nessa situação. Tá? E por isso que a empresa ela tem que proteger o produto. Né? E qual que é a melhor forma da empresa perder o produto? É a, as pragas, enfim, a doença, o inseto ou a planta daninha ganhando resistência. Então imagine que uma determinada empresa global desenvolveu um novo fungicida que ela gastou milhões de dólares no desenvolvimento e 2 anos depois a ferrugem se torna resistente a esse herbicida. Então é um processo muito caro. Tá? Com relação à classificação dos herbicidas, tem várias classificações, ou por modo de ação, né, que é um herbicida de contato sistêmico, que vocês já viram lá em absorção e translocação as diferenças, né, pela forma que ele é absorvido, isso aqui não é muito utilizado, pela forma de aplicação, se é área total, né, quando o pulverizador pega a planta cultivada, a planta daninha, passa em tudo, ou se é na forma dirigida, que vai direto à planta daninha, pelo espectro de controle, se ele é um graminicida que pega só folha estreita, se é um latifolicida que pega a folha larga, ou se ele é de ação total, dessecante, amplo espectro, se ele é não seletivo. Tá? Pode ser classificado se ele é solúvel ou não solúvel, se é amigo da gordura, não é amigo da gordura, se volatiliza, se tem falta de composição ou não. Tá? Então, pelas suas características físico-químicas, mas também não é muito utilizado. Por enquanto aqui, principalmente o modo de ação e o espectro de controle são classificações utilizadas no cotidiano, né? E uma muito importante é esta aqui, em função do local e época de aplicação. E aí eu tenho o PPI, que é o pré-plantio incorporado, eu tenho os herbicidas pré-emergentes e eu tenho os herbicidas pós-emergentes. Então, o PPI hoje é pouco utilizado, era mais no passado, em algumas regiões do Brasil de algodão, cana-de-açúcar podem ser utilizados ainda, né? Que é basicamente eu fazer a aplicação do herbicida, passar uma grade para fazer a incorporação desse produto, porque esse produto ele tem uma fotodecomposição, né? Tá aqui, uma alta fotodecomposição, e eu preciso enterrar ele para que não ocorra essa decomposição na superfície do solo. O que importa bastante aqui é o pré-emergente versus os pós-emergentes. Então, o que vem ser o pré-emergente? O pré-emergente é aquele herbicida que basicamente vai controlar as plantas daninhas que estão no banco de sementes. Nenhum herbicida controla as sementes, isso nós já discutimos lá em ecofisiologia, né? Basicamente, esse herbicida ele vai estar na solução do solo e quando essa planta daninha, essa semente da planta daninha, ela germina, no processo de emergência, tá? Quando ela está tentando sair fora, né, para o nível do solo, por isso que se chama pré-emergente. Então, quando ele está tentando fazer esse processo de emergência, essa plântula tem contato com o herbicida na solução, ele é absorvido e tem o seu efeito durante esse processo
de emergência. Né? Claro que ele tem uma economia em relação ao PPI, mas hoje o PPI quase não é mais utilizado. Né? Ele tem uso tanto no plantio direto como no convencional, né? Principalmente agora no plantio direto em função de resistências, ele está sendo bastante utilizado. O uso, o incremento de pré-emergentes tem, inclusive um dos nossos últimos assuntos serão os pré-emergentes, né? E um ponto importante é que ele elimina a competição desde o início, então não deixa nem a planta se estabelecer. Né? Claro que esse pré-emergente ele não dura a vida inteira, então uma hora o efeito dele vai passar e os fluxos vão se estabelecer, tá? Mas muito mais atrasado, numa quantidade muito menor do que se eu não utilizasse. E por fim, nós temos os pós-emergentes, né? Que são aquelas aplicações que eu faço sabendo quais as plantas daninhas estão, é, as plantas daninhas que estão, como é que eu posso falar assim, estabelecidas, né? Sabendo as plantas daninhas que estão estabelecidas na área, então eu escolho o produto baseado naquilo que eu estou vendo, né? Isso é uma certa vantagem. No pré-emergente eu já tenho que ter o histórico para saber o que sementes eu tenho, de que espécie eu tenho no banco de sementes, né? Então isso é um ponto importante. Tá? Normalmente eu faço aplicação numa época que eu tenho menor demanda de máquinas. Muitas vezes os pré-emergentes são utilizados aí um pouco antes ou logo depois da semeadura, então é um processo importante para o produtor, então às vezes é mais difícil para ele utilizar, ter o trator para copar no pulverizador para fazer essa aplicação, né? A dose não depende do solo, já o pré-emergente sim, né? Sempre solos argilosos requerendo doses maiores, solos arenosos doses menores, né? E normalmente as doses desses produtos pós-emergentes, eles são menores, né? E aí tende a ter um menor problema de carryover, como vocês vão ver aí, tem, dentro dessa seção, tem algumas itens, né, que mostram as tabelas aí a respeito de quantos dias eu posso utilizar, fazer a semeadura de determinada cultura depois de utilizar determinado herbicida. Né? E outra classificação importante é em função dos mecanismos de ação. Eles também podem ser classificados por grupos químicos, entretanto, por mecanismo de ação, ele é hoje um ponto muito importante. Inclusive, a partir de agora, nos próximos encontros, nós vamos mais ou menos nessa ordem aqui, tratar cada um desses mecanismos de ação, certo? Por quê? Como que é o ideal de se estudar herbicidas, né? No passado, já foi estudado de forma individual, foi estudado por grupos químicos, né? Mas só para ter uma ideia, né, no Brasil nós temos mais ou menos 100 ingredientes ativos. Então nós não temos como de fato estudar cada um desses ingredientes ativos. Né? No mundo são 279 aproximadamente. Ou mesma coisa por grupos químicos, né? Não faz também muito sentido. Né? O ideal mesmo é estudar esses herbicidas por mecanismos de ação. Né? Então, basicamente entender o efeito do herbicida na planta e o processo, né, mais específico aqui, enzima, ele acaba inibindo. Então, esse é o mecanismo de ação. Mais ou menos aí, de uma forma geral, nós temos no Brasil em torno de 18 mecanismos, no mundo são 19 mecanismos de ação, né? No Brasil nós temos 18. Entretanto, quando nós agrupamos alguns mecanismos de forma didática, isso reduz e facilita muito o entendimento. Né? Uma vez que um herbicida inibe tal enzima naquela rota e um outro herbicida muito parecido inibe outra enzima dentro da mesma rota, nós podemos de forma didática, considerar que esses dois herbicidas pertencem ao mesmo mecanismo de ação, mas sabendo na prática que cada um mata a planta daninha um pouco diferente, mas o resultado, o sintoma vai ser igual, as plantas daninhas que eles controlam vão ser iguais, né? As características físico-químicas deles vão ser muito semelhantes. Então nós podemos agrupar e chegar a essa tabela aqui, onde nós temos aqui basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mecanismos de ação. Então, nesse sentido, nós começamos assim, com bastante facilidade a aprender sobre todos os herbicidas de uma forma muito didática. Né? E aqui
eles estão separados, né? Separados por mecanismos, obviamente, mas também aonde eles atuam. Então, os primeiros mecanismos são principalmente atuando em pós-emergência, os últimos mecanismos em pré-emergência. Claro que aqui, dentro dos inibidores de ALS e dentro dos inibidores de Protox, nós temos alguns herbicidas que possuem efeito pré-emergente, mas na sua grande maioria eles são pós-emergentes. Também como nós temos aqui, né, nos inibidores de carotenoide e no fotossistema 2, a própria atrazina, né, ela é um herbicida pré-emergente, entretanto, quando aplicado na pós-emergência, ela pode ter algum efeito. Né? Então, existem as exceções. Mas, basicamente, esses herbicidas, ou eles são, na sua grande maioria, herbicidas pré-emergentes, ou eles funcionam melhor em pré-emergência, certo? Aqui nós temos a questão de movimentação na planta, né? Então, no caso desses herbicidas aqui, auxínicos, os inibidores da enzima IPSPS, inibidores da enzima ALS e da enzima ACCase, eles são aposimplásticos, floema, pelosimplasto, e xilema, apoplasto. Quando juntos os dois, aposimplástico. Aqui, fotossistema 1, glutamina, inibidores de protox, né? Nós temos herbicidas de contato. Aqui nós temos basicamente herbicidas móveis pelo xilema, né, inibidores de fotossistema 2 e inibidores de carotenoides, correto? E aqui nós temos os herbicidas de contato no solo, ou seja, eles entram em contato com a raiz, são absorvidos pela ponta da raiz, mas eles não chegam a translocar pelo xilema. Tá? E por fim, aqui nós temos que tipo de planta daninha que eles controlam. Então, basicamente aqui são poáceas, aqui são dicotiledôneas, entre parênteses, algumas ciperáceas e algumas poáceas. Aqui, no caso do glifosato, poáceas e dicotiledôneas. Aqui, auxínicos, os auxínicos, né? As auxínias sintéticas, basicamente dicotiledôneas, folhas largas. O paraquat e o diquat, né? Principalmente o paraquat, tanto poáceas como dicotiledôneas, né? Aqui o glufosinato de amônio, né? Os inibidores da glutamina sintetase, controla principalmente dicotiledôneas e algumas poáceas logo após a emergência, protox principalmente dicotiledôneas e aqui poáceas, né? Sendo algumas ciperáceas e algumas dicotiledôneas de semente pequenas. Então, esse quadro aqui, na verdade, ele traz o resumo do resumo do resumo do resumo dos nossos próximos encontros, que basicamente nós vamos estudar cada um desses mecanismos aqui. Então, eu sei que quando eu tenho um inibidor da CCase, que são dos grupos químicos que são os ingredientes ativos que terminam com FOP, PROP ou DIN, eu sei que eles são herbicidas pós-emergentes, tá? Nesse caso específico, eles não têm efeito pré-emergente. Eu sei que eles são móveis pelo floema e pelo xilema, tá? E que eles controlam basicamente plantas daninhas de folha estreita. Então, eu consigo entender muito de todos esses herbicidas, independente se eu tenho, no país que eu estou, 5 inibidores da CCase ou 200 inibidores da CCase, eles vão ter um comportamento muito parecido e, basicamente, sabendo o nome do ingrediente ativo, os radicais que envolvem o nome desse ingrediente ativo, eu consigo saber muito sobre todos esses 200 ou 5 ou 10 herbicidas que estão disponíveis no mercado, certo? Agora nós vamos fazer uma pausa para outra aula e continuamos um pouquinho mais para frente. Ai, ai. 3, 2, 1. Então, dando continuidade. 3, 2, 1. Prosseguindo aqui, né, nós temos o mapa metabólico vegetal e aonde os mecanismos de ação dos herbicidas atuam. Então, vamos iniciar pela fotossíntese, onde nós temos o fotossistema 2, onde através da luz há a quebra da molécula da água.
Nessa quebra desta molécula é gerado um elétron. Esse elétron ele passa por todo o fotossistema 2, tá? É transmitido para o fotossistema 1. E aí no final do fotossistema 1, esse elétron ele transforma uma molécula de baixo teor energético, o NADP, em NADPH, né? E também o ADP em ATP. Essas moléculas agora com alto teor energético, elas vão ser utilizadas nesse próximo ciclo. Tá? Nesse ciclo aqui, basicamente eu vou ter a produção de triose, que é um precursor de glicose e sacarose. Esta glicose e esta sacarose, elas são utilizadas, são moléculas com energia, são moléculas açucaradas, né? E são utilizadas aí na produção da PEP, né? Onde eu vou ter a geração de piruvato e malato, né? De piruvato junto com acetato eu vou formar a acetilcoenzima A, né? E esses produtos eles são utilizados no ciclo da respiração e também servem para criar moléculas energéticas como o ATP e o NADPH, certo? Aí, em seguida, esse piruvato ele também pode ser utilizado, né, no acetobutirato ou no cetobutirato, que são precursores dos aminoácidos leucina, isoleucina e valina. São aminoácidos, se não me falha a memória, de cadeia aromática. Né? E a PEP, ela também vai estar aí na linha de produção do triptofano, tirosina e o fenilalanina. E o triptofano, principalmente, ele é precursor da auxina, que é um fitorregulador muito importante. Né? O triptofano, tirosina e fenilalanina, eles são aminoácidos de cadeia ramificada, certo? Ainda aqui no ciclo da respiração, nós temos a produção do glutamato, né? Junto com o NH4, vai formar a glutamina, né? Dentro da rota aí, do nitrogênio que é importante. Além disso, aqui a acetilcoenzima A, né? Junto com a enzima CCase e dióxido de carbono, vai formar a malonilcoenzima A, que vai ser responsável aí pela formação de ácidos graxos de cadeia muito longa, com 16 a 18 carbonos, certo? E ainda a acetilcoenzima A, aqui ela vai estar numa roda de produção de vários compostos, né, aqui no final como terpenos e fitoenos, que são aqui responsáveis pelas gibberelinas, que também são fitorreguladores importantes, e aqui os carotenoides, que são moléculas de apoio ao fotossistema 1 e 2. Né? São moléculas, os carotenoides são moléculas que ajudam a receber e dissipar o excesso de energia em função da intensidade da radiação solar, certo? E ainda aqui, né, no glutamato, nós temos uma derivação que vai na geração da protoporfirina, que é um precursor importante da clorofila, que também está aí associado aos fotossistema 1 e 2. Né? Então, na verdade, os carotenoides eles têm uma função de apoio à clorofila, onde a clorofila recebe essa luz, né? E aí faz com que ocorra essa quebra da molécula de água, liberando esse elétron que vai ser importante na produção de NADPH e ATP, certo? E aqui em vermelho nós temos agora aonde esses herbicidas atuam dentro desse mapa metabólico. Então aqui dentro do fotossistema 2 nós temos alguns herbicidas como a atrazina, a micarbazone, o basagran, o diuron, né, que atuam inibindo esse fluxo de elétrons do fotossistema 2. Nós temos o diquat, e até então tínhamos o paraquat, que bloqueia o fotossistema 1. Né? Seguindo aqui, nessa associação aqui de acetilcoenzima A, né, para formar o malonil, nós temos o cletodinho, a loxifop, que são os inibidores da CCase. Aqui, nesta rota da produção desses três aminoácidos, nós temos a inibição da enzima EPS-PS pelo glifosato. Né? Aqui na questão das auxinas, nós temos o 2,4-D, temos o triclopir, temos o dicamba, que eles não inibem nenhuma enzima,
mas eles causam uma desregulação do metabolismo vegetal, principalmente com relação ao crescimento, né, já que uma das principais funções da auxina é a expansão celular, certo? Aqui nesta ponta nós temos os herbicidas inibidores da ALS, né, como o Nixufron e o Clorimuron, que atuam inibindo a enzima ALS, que é importante na produção desses três aminoácidos, correto? Aqui na questão das giberelinas, né, uma das teorias é que o S-metaloclor evita a germinação das plantas de folha estreita, principalmente atuando no processo de germinação, né, na inibição das giberelinas. Aqui nós temos os inibidores de carotenoides, que vão deixar as plantas albinas por causa do excesso de luz, não vão conseguir proteger a clorofila, essas clorofilas vão se degradar e a planta vai ficar albina. Tá? Aqui ainda nós temos o glufosinato de amônio, que está dentro dessa rota, né? Então um herbicida muito importante, e nessa rota aqui ela tem uma relação muito próxima com a fotossíntese. É um herbicida que precisa ser aplicado com uma alta intensidade luminosa, né? E aqui na questão do protoporfirina, nós temos alguns herbicidas como o carfentrazone e o sulfentrazone que estão aí relacionados à inibição da enzima Protox, né? E aí acaba gerando um excesso de determinados produtos da rota e acaba gerando espécies reativas de oxigênio, né, como os inibidores de carotenoide aqui, como os inibidores de fotossistema 1, fotossistema 2, né, que é a consequência desses mecanismos de ação, certo? Então, é basicamente dessa forma que os herbicidas atuam, né, nesse sentido. Né? Então, um exemplo bem importante, nós falamos nos nossos últimos encontros que a temperatura é importante para o funcionamento do herbicida, né? Por quê? Porque se a planta está com o metabolismo ativado, ela está precisando de triptofano, tirosina, ela está precisando de valina, isoleucina, leucina. E o que acontece, né, quando eu uso o glifosato? Se a planta está ativa, ela está precisando desses componentes, eu não vou ter mais esses componentes e a planta vai morrer por falta deles e toda a consequência da ausência deles durante o crescimento. Agora, se a planta está estagnada, ela não está precisando de triptofano, né, o que vai acontecer nesse tempo? A planta não vai faltar para ela, não vai parar nenhum processo em função da falta desse aminoácido. Né? O glifosato ele vai se degradar dentro da planta, a planta vai produzir outras enzimas EPS-PS, que depois vai fazer com que a planta retorne ao metabolismo, ela vai conseguir produzir esses aminoácidos sem nenhum problema. Então é muito importante que a planta esteja ativa para que funcione de fato. Tá? Indo para essa parte da eficiência dos herbicidas, né, alguns pontos importantes, né, para a eficiência deles é a dose correta, né? Também, obviamente, a questão da escolha correta, a calibração dos equipamentos, isso é muito importante. A outra questão é que esse herbicida, essa pulverização, né, ele não derive, né, não volatilize, ou seja, a entrega dele seja feita e a folha intercepte esse herbicida e retenha sobre ela. Né? E aí entram conceitos importantes como volume de caldo e adjuvantes. Né? E, consequentemente, como nós já vimos em encontros passados, é muito importante que ocorra essa absorção. A absorção, então, é um dos primeiros pontos fundamentais para a alta eficiência dos herbicidas. Todos eles são obrigatoriamente absorvidos para um bom funcionamento. Né? E aí vai levar muito em consideração as características da planta, das características do adjuvante, das próprias características físico-químicas do herbicida. Né? Então, são pontos muito importantes. Né? Com relação à planta, qual que é a grande questão? É a camada serosa. Então, esses são pontos fundamentais. Consequentemente, a translocação para os herbicidas sistêmicos, né? Não necessariamente para todos os tipos, mas a translocação para os herbicidas sistêmicos ela é muito importante. Né? Depois que esse herbicida ele não seja metabolizado antes de chegar ao seu local de ação, né? Principalmente para os herbicidas que translocam. Então, por isso que lá no tema a respeito de translocação, tem uma palestra
que fala sobre as P450, né, e como é que elas atuam dentro das plantas, na degradação dos herbicidas, né? E obviamente quanto mais velha for essa planta, mais estresse ela passou, mais capacitada ela está, o seu aparato enzimático está mais capacitado em degradar esse herbicida, certo? E dentro disso, né, translocando, não sendo metabolizado, ele chega ao seu destino, né, atingir a região sensível. Então, para os herbicidas sistêmicos, basicamente são os meristemas. E lá nessa região, né, ele de fato atinge o local de ação e essa enzima normalmente ela não esteja alterada, ela não tenha mutações e de fato o herbicida consiga inibir essa enzima e, consequentemente, parar uma rota metabólica, faltar produtos dessa rota e esses produtos que faltem a planta esteja precisando e aí ela começa um processo de morte, certo? Bom, e com relação à classificação dos herbicidas, né, nós temos esse material aqui que está disponível para o download lá, né, para a verificação, que é a classificação dos herbicidas no Brasil. Então, ele está aqui dividido em mecanismos de ação, né? Então, a melhor forma de se estudar um herbicida é através dos mecanismos de ação. Então, nós estamos aqui separado numa ordem, né? Basicamente vai ser uma ordem muito parecida com o que nós iremos ver agora os próximos mecanismos de ação. Aqui nós temos os inibidores de ACCA, os inibidores de ALS, os inibidores de IPSPS, as auxinas sintéticas, né? E por aí sucessivamente. Aí vem fotossistema 2, inibidores de carotenoide, glutamina sintetase, inibidores de protox. Aqui nós temos os inibidores da mitose ou da formação do microtúbulo, né? Aqui os inibidores de parte aérea ou inibidores de ácidos graxos de cadeia muito longa. E aqui nós temos ainda outros produtos, né, que basicamente não têm uso nas áreas de soja, milho, trigo, né, que é os inibidores da DHP sintase, outros que são desconhecidos, né, e aqui também tem um outro que são os inibidores da síntese de celulose, que aí também é mais usado em áreas de reflorestamento, certo? Então esse mecanismo aqui e esse mecanismo basicamente a gente não é, trabalha com eles, certo? E também, na sequência desse chart, né, de classificação, tem aqui as combinações de herbicidas no Brasil. Então, basicamente, aqui nós temos o nome comercial, tá? Aqui nós temos os ingredientes ativos que fazem parte dessa mistura e aqui os mecanismos de ação que pertencem a esses mecanismos, certo? Hoje a maioria dos herbicidas de mistura são misturas duplas, né? Mas nós já estamos chegando aí na fase de ter até 3 herbicidas misturados em uma única formulação, certo? Com relação aos herbicidas registrados, hoje no Brasil, basicamente nós temos 60 empresas, né? Dessas 60 empresas, nós temos 779 herbicidas registrados, então isso são marcas comerciais, né? Então, só para ter um exemplo, né? Basicamente, glifosato nós temos muitas marcas comerciais. Então, basicamente, quais são as principais empresas que têm herbicidas registrados? Aqui é o PL, né, com 73, esse foi um levantamento feito em abril de 2020. Né? Nós temos aqui a Dow, que agora é Corteva, mas na época desse levantamento, lá nos registros ainda estava como Dow, né? E temos aqui também a Damar, Nortox, FMC, Nufarm, Syngenta, né? São as empresas que mais têm herbicidas registrados, mas principalmente o PL, Corteva e a Damar. E olha só que interessante, desses 779 herbicidas registrados, né? 612 são herbicidas com um único ingrediente ativo, né? 158 é uma mistura formulada de 2 ingredientes ativos e nós já temos 9 herbicidas com 3 ingredientes ativos. Né? Obviamente, a marca, o ingrediente ativo que mais tem marcas comerciais disponíveis é o glifosato. Né? Então, eu gostaria que vocês imaginassem agora qual que será o segundo herbicida que mais apresenta marcas comerciais no Brasil. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o glifosato em si, ele tem 104 marcas comerciais no Brasil,
Segundo, tem o 2,4-D com 47 marcas comerciais, depois atrazina, depois nixofuron, né? Aí vem a hexazinona, diuron, clomazone e por aí vai, né? Então, nós temos aí alguns herbicidas com 4, com 6, com 10, né? E uma grande maioria aí com apenas uma marca comercial, certo? Muito bem. Quais que foram os principais pontos abordados nesse encontro, né? O que aprendemos, né? Então, nós vimos aí as diferentes classificações de herbicida, né? Em função da sua translocação, em função da sua modalidade de aplicação e época, em função do seu controle, né? Então, nós temos herbicidas pré-emergentes, pós-emergentes, herbicidas sistêmicos de contato, herbicidas que são seletivos, ou seja, né? 2,4-D é seletivo ao trigo, ou seja, ele é seletivo, ou seja, 2,4-D não tem efeito no trigo desde que aplicado na dose correta e na época correta, certo? Ou seja, ele é seletivo. Ainda temos a situação de não seletivo. Por exemplo, paraquat não é seletivo ao trigo, diquat não é seletivo ao trigo. Então, esse é um outro ponto. Né? Nós vimos também que a importância de estudar herbicidas e como estudar esses herbicidas, né, por mecanismos de ação. Então, vocês vão ver que logo no próximo encontro, quando nós verificarmos o primeiro mecanismo, vocês vão ver que é muito mais fácil quando o estudo do mecanismo, que reúne uma série de características semelhantes entre os herbicidas que atuam naquele mecanismo, e não estudar cada um dos seus ingredientes ativos ou cada uma das marcas comerciais que não faria nenhum sentido. Não é? E também vimos aí a questão de mecanismo versus modo de ação. A gente acabou não entrando muito no detalhe do modo de ação, né? Mas basicamente o mecanismo é como que o herbicida mata a planta daninha, né? Então ele mata inibindo a enzima CCase. E o modo de ação é tudo o que acontece, né, antes ou depois até que o herbicida chegue ao seu local de ação. Então, desde a forma, a questão de como ele é absorvido, né, como que ele atua, qual que é o modo operante de um herbicida inibidor da enzima CCase. Bom, se ele for FOP, ele é absorvido em 30 minutos, né, passa célula a célula até que chega no floema, ele transloca, vai para o ponto de crescimento. Né, lá ele vai inibir a mecanização, ele vai inibir a enzima CCase. Depois disso, continua o modo de ação. Aí vai começar a faltar ácidos graxos, a síntese de novas células não vai ocorrer porque não tem ácidos graxos para gerar as membranas celulares e aí a planta começa a apresentar tal sintoma, em tantos dias ela acaba morrendo assim, assim, assado. Então esse é o modo, né? É o modo de operação, tá? Enfim, espero que esse encontro tenha tido grande valia para vocês. Um assunto um pouco diferente daquilo que vimos tratando e o que vamos tratar em seguida, mas é importante para vocês entenderem esses processos de como que os herbicidas, de certa forma, atuam e como é que eles são classificados. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, né, por e-mail, e fica o convite, né, para seguir nossas redes sociais, onde geralmente estamos colocando alguns pontos importantes aí com relação a, ao, ao funcionamento dos herbicidas, resultados dos experimentos, identificação de plantas daninhas, né, situações que ocorrem no campo. Então fica o convite para vocês, um bom estudo e tudo de bom para vocês.